todos esses lugares, todos eles são pessoas que falam russo. A própria Ucrânia. Aí, impressionante. Você sabe que as armas que eles podem usar, eles ainda não começaram a usar, aquelas armas. Eles são armas não convencionais. Vocês podem se sentar, por favor. Algumas delas, eles usam oxigênio. Então, se eles atirarem naquela direção, primeiro de tudo, a explosão, vai haver sangramento em todo lugar. Então, a extensão do dano é inacreditável. Uma única bala. A NATO está se preparando para confrontar a Rússia. A Rússia está pronta para confrontar. Uma guerra mundial? Como que nós chegamos aqui? É com isso que eu quero lidar. Então, Litunda, se você já tem o protocolo, então nós temos tempo. Então, depois você vai poder trazer a sua narrativa. Então, nós estamos falando a respeito de glorificação. Podemos primeiro falar, antes de fazermos qualquer outra coisa, nós estamos lidando com glorificação. E eu acho que é tão poderoso quando agora nós chegamos neste lugar, estamos falando de glorificação, certo? É muito poderoso que nós chegamos neste lugar, onde agora nós estamos falando sobre glorificação. Extremamente poderoso. Posso ter o meu monitor? Vocês estão pondo tudo no monitor? Na tela temos o monitor. Então não importa, Michael. Deixa. Então é tão poderoso que agora nós chegamos no lugar onde estamos falando sobre glorificação. Mas eu estou dizendo que a glorificação é o estágio final, é o estado final na cascata e no processo da redenção. Este é o estágio final. Então, realmente, isto significa uma gloriosa entrada, certo? Então, é tão poderoso que nós chegamos no lugar onde falamos sobre glorificação. Eu acho que isso é tão poderoso, porque então também fala da nossa jornada. Sim. Agora, vocês estão mais iluminados. Eu posso dizer que sem nenhum medo de contradição. Hilda, por favor, o Swahili. Hilda, por favor, traduz em Swahili. Obrigado. Ok. Você vai, JJ. Você conhece? Esses são os meus filhos, bispos. A máscara é uma coisa complicado. Muitas vezes você não vê quem é a pessoa. Posso ter um tradutor hoje? Ela virá imediatamente. Eu preciso de um tradutor, por favor. Obrigado. Para que outras pessoas possam se beneficiar. Então, para nós chegarmos neste lugar para discutir glorificação, isso é uma conquista. Isso significa que nós viemos um longo caminho, certo? E agora vocês também sabem que a sua redenção ainda não está completa, certo? Então, todos que dizem para vocês que é um trabalho, que é uma obra consumada, agora você pode levantar e dizer, não, eu escovei meus dentes nessa manhã e eu pude ver que eu ainda não estou glorificado. Então, agora você pode se levantar e contestá-los e falar com eles. Aleluia. Então, por favor, todos sentem. Sentem-se, por favor, todos. Então, muito poderosamente, estejam onde vocês estão. Estamos ao vivo globalmente, povo abençoado. Agora vocês entendem que a sua redenção ainda não está completa. Então nós vemos muito claramente. Então, nós vemos muito claramente que há um palco que o Senhor
estabeleceu para vocês, há um estágio que Deus determinou para vocês no plano da redenção de Deus. E estes estágios nós vamos começar a estabelecer. Arrependimento é muito central. Podemos falar um pouquinho antes de vocês começarem a escrever, por favor? Sim, porque eu disse que quando você olha o arrependimento e então a graça, e então você vem à justificação, você chega na justificação. E então, depois de chegar na justificação, que é realmente para ser, que é quando você é declarado sem culpa. Sem culpa. E então, depois disso, eu disse que há santificação, certo? Justificação e santificação. E então, nós dissemos, no final agora é glorificação. Eu estou vendo o professor. Então você pode vir e sentar aqui na frente, professor. Ambula, professor Ambula. Permita-me falar. Obrigado. Então venha se sentar bem aqui, ao lado do Michael aqui, por favor, obrigado. É muito bom ver vocês, muito bom. Professora muito firme, eu te aprecio muito, professora. Ou então, é impressionante que o Senhor estabeleceu um plano redentor para vocês. Isso é o tanto que Deus se importa com vocês. E Ele é muito sistemático e muito organizado ao estabelecer a redenção de vocês. Então nós vimos justificação e então santificação, que é essencialmente separação do pecado. Deus te separou, Deus te chamou para te separar e ser santo, essencialmente separado. Então, este é o processo que define o seu crescimento espiritual, a santificação. Porque em uma base diária você se expõe para o mundo, às pregações. Há muitos implementos que o Senhor colocou à sua disposição, que vai te ajudar a crescer em santificação e essencialmente em santidade. E então, o Senhor agora vem e fala, bem lá dentro. E Ele fala a respeito de glorificação. E Ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Eu achei que isso é muito impressionante. Sim, porque, primeiro e antes de tudo, parece que a câmera principal está aqui. Qual é a câmera principal? Você é a principal. Obrigado. Então é impressionante porque está escrito nas Escrituras que há a promessa da glória, como nós vamos ver. Mas para o Senhor agora, o próprio Jesus vir e falar comigo por voz e me enviar a vocês, isso é realmente muito cristalizável. Então, isso pode precipitar e você ter algo na sua mão agora, certo? Então,
Esta é a beleza de onde nós estamos agora. Por quê? Ele não está falando isso com ninguém mais. Somente aqui. E ele está estabelecendo isso pelos aleijados andando. E pela guerra mundial na Ucrânia. E o vulcão em Tonga. O terremoto em Melbourne. Os ratos na Austrália. O terremoto no México, no Chile e tudo mais. A evidência é esmagadora, certo? Então agora, você não tem nenhuma razão para retroceder de forma nenhuma. Não, você não pode. Você não pode. Não, você não pode cair. Porque o Senhor é tão generoso neste assunto. O que eu estou dizendo que há os 3 e 4 estágios. Glorificação, então ele diz, diga para eles. Então ele diz, diga para eles. Na umeanza mapema leo. Ameanza mapema sana. Hata tusumbua sana leo. Why? Because he's normally very busy. Por quê? Very busy running around to make all this. Tem alguém dormindo e os profetas dizem, ele está cansado porque ele é muito ocupado preparando tudo aqui. Então, por vós, também falando a respeito do fato de que está próximo. Porque está na Escritura, você poderia dizer, está lá, então vamos ler de lá, vamos ler de lá. Mas então vir agora por vós o próprio Messias, aquele que está vindo. As nações estão esperando, me chocou, porque o Senhor, porque então eu acordei e disse para o Marco, este é o próprio Senhor, este é o próprio Rei, ele está falando a respeito da vinda dele. Pesquisa yeye mwenyewe akiongea kuhusu kurejea kwake, tafadhali, without going around. Yes, so it was very shocking. Então, foi muito chocante ouvir ele mesmo falando da sua própria vinda. The nations are waiting for him. As nações estão esperando por ele. Aleluia! Mas agora por vós. E é por isso que eu disse, Given that glorification is talking about considerando que esta glorificação fala e realmente gira em torno da vinda do Messias. Então você pode dizer muito claramente que a mensagem oculta, a mensagem escondida aqui é que o Messias disse, eu estou vindo, diga para eles, eu estou vindo. Então você pode ver que esta é a mensagem que está escondida lá. Então, ela é tão escondida, mas eu estou dizendo que diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos mortos, corpos gloriosos, em outras palavras. Eles terão corpos gloriosos como o meu. Alisema ya kwamba watakuwa na miili kama yangu, na baada ya kuamuka kwenye hilo maono nikasema wow, lakini saisi ako na mwili ambao ametukuzwa. Hiyo maana yake amesema ya kwamba dhabiti, amesema ya kwamba kwa kiasili, amesema ya kwamba nende waambie ya kwamba wakati unyakuzi utatendeka, watakuwa na miili tukufu ambao zimetukuzwa kama langu. So essentially he was transmitting the message of the promised glory. Então, essencialmente, ele estava transmitindo a promessa da glória prometida. Então, mas a chave é que vá dizer para eles que o Messias está vindo. E não apenas que o Messias está vindo, mas eu estou vindo. Aleluia. Aleluia. Então, é impressionante que nós chegamos aqui, onde o Messias agora está falando a respeito de glorificação.
Bwana o mwenyewe. próprio Senhor. Privileged place. E eu acho que este é um lugar tão privilegiado. And you have to get a hold of this privilege. E você tem que agarrar este privilégio para que vocês possam entrar e para que as suas igrejas possam entrar. Então, o que eu estou dizendo é isto. Então, eu disse que a glorificação é o passo final no ato redentor de Deus, no plano redentor de Deus para vocês e para a sua redenção. That God set out that finally you would have to be glorified because the Que kingdom Deus you're se going to determinou que finalmente você tem que ser glorificado, porque o reino para o qual vocês estão indo vai precisar que vocês sejam glorificados. And if you ever get a chance to read from scripture from the book of E se você tiver a oportunidade de ler na Escritura, em Efésios capítulo 1, versículo 6, Efésios 1, 6. once you're there we read together. Quando vocês chegarem lá, nós vamos ler juntos. Efésios capítulo 1, versículo 6, ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Então, o Senhor está falando da sua redenção, no qual amado temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. E ele continua dizendo, com toda a sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, o qual ele estabeleceu em Cristo. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, e fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso é muito poderoso. O perdão dos pecados, a tremenda graça que Ele disponibilizou para nós, redenção, reconciliação, há tanto que o Senhor colocou lá para nós. E em Romanos 8, 29 e 30, ele disse, aqueles que Deus de antemão conheceu, to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Bem aqui, porque ele está dizendo que até mesmo antes de você nascer, antes do mundo ser criado, o Senhor já te conheceu antes, o mistério de Deus. E Ele também, Ele conheceu antes ao coração daqueles cujos corações iriam concordar com Ele. Então Ele está dizendo que aqueles que Ele ama, Ele já os conheceu antes e Ele já os predestinou, predestinação, para ser glorificados, para serem conformes à imagem de Cristo.
Aqueles que ele conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós normalmente temos um instrumento, um instrumental. Então, muito baixinho. Por favor, coloquem o instrumental no fundo. Então, novamente, ele está dizendo aqui que eles serão conformes à imagem de Cristo. Então, vocês entram na gloriosa família de Deus. Então, Cristo é o primogênito dentre uma multidão de muitos irmãos e irmãs. Sigam-me nisso. Então, no versículo 30, ele diz: e aos que ele and those he justified, he also glorified. So he's giving it here as in the past. Então ele está dando aqui como se já fosse passado. O tempo do verbo aqui está no passado. E aos que predestinou, ele chamou. E aos que ele chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então ele usa aqui o tempo verbal no passado. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: então eu vou explicar para vocês, povo abençoado, em um dia tão maravilhoso, um dia tão abençoado, é bom ver vocês. Eu tenho ansiado por ver vocês. Em Menengai, nós não pudemos nos encontrar porque havia trabalho. Havia trabalho, sim, sim. Mas agora aqui nós temos comunhão, podemos ter uma refeição juntos e bebemos juntos e celebrarmos a bondade de Deus, certo? Então, novamente, Filipenses capítulo 1, eu vou ler o versículo 6, ele diz: estou convicto de que, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então é isso que ele quis dizer com glorificação. Que no princípio, se você ler o livro de Gênesis 1:31, Deus diz que tudo foi perfeito naquela criação. Tudo foi perfeito. Gênesis 1:31. Até o pecado, a queda. Quando o homem caiu, então o pecado separou. Se você ler Gênesis 3, 23 e 24, o caminho para a árvore da vida foi fechado. Nós sabemos que na árvore da vida é lá onde está Deus Pai. Lá é onde está o paraíso. Então, por causa da queda, a porta foi fechada. E então, Jesus vem em João 3:16. E então, em Mateus 27, 50 e 51, aquele lugar fechado é rasgado, abriu. Então, vocês tiveram acesso à glória novamente, à reconciliação, a restauração da qual eu estou falando. Para que vocês possam entrar na glória, onde você não estavam. Então, há reconciliação por meio de Cristo. Então, agora, o que o Senhor está dizendo é que este processo da redenção, quando se completar o que nós vimos em Filipenses 1, versículo 6,
Ele diz, o dia quando aquele que começou a boa obra completar a boa obra que ele começou em vocês, este é o dia da glorificação, quando ele vai completar a obra. E esta compleição acontece somente no último dia, quando soar a última trombeta. And so, Kwa hivyo, então, he that began the good work, so the process of your redemption, aquele que começou a boa obra, então este é o processo da sua redenção. complete it on the day when you're glorified. ataikamilisha katika E siku será ambayo completo no dia quando você for glorificado. Mas você vê que ele está falando a respeito da confiança que você tem que ter nele, de que ele vai te levar até a glorificação. And if you read the same Romans chapter 8, you see E se você ler o mesmo Romanos capítulo 8, você vai ver que a criação está gemendo, toda a criação está gemendo por esta glorificação. Aquele dia quando os filhos de Deus serão revelados, aquele dia quando os filhos e as filhas serão revelados. Este é o dia da glorificação. Este é o dia quando o mundo vai saber, oh, então estes são os filhos de Deus. Viumbe wanalia kabisa kwa uchungu na kuugua kwa uchungu, wakingojea siku ile wakati ambapo wana na mabinti wa Mungu Baba watafunuliwa. Huo ndio wakati ambapo dunia yote nzima watajua kwamba huyu alikuwa. Okay, so that day is the day of rapture, because Swahili goes a long journey. Então, aquele dia é o dia do arrebatamento. Aquele dia é o dia do arrebatamento, quando finalmente, na última trombeta, então vocês serão glorificados, serão trasladados. Nós vimos tudo isto no livro de 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 58. E nós também vimos, ao mesmo tempo, em Romanos capítulo 8, que nós acabamos de ler. Mas ele está falando a respeito dos 3 processos: justificação, santificação, onde vocês estão agora, e glorificação. E esta glorificação é um tesouro tão grande que deve te fazer jogar fora no lixo com todo o resto para focar nisso, porque não há nada que se compare com a glória de Deus. Okay. Oh, can you finish fast, please? Kwa sababu hiyo ni hatua ambayo huwezi kuilinganisha na kitu kingine chochote. Okay, so now the reason I'm going around on Então, this, a razão pela qual eu estou falando disso é porque há uma mensagem particular que eu quero transmitir aqui a respeito desta glorificação prometida por vós, Há um desafio que eu quero trazer para vocês como igreja globalmente, todos os que estão sintonizados. Novamente, se você ler, se tivermos uma oportunidade de ler aqui agora o livro de Hebreus 11, nós podemos começar no versículo 35. Estamos juntos? Eu vou liberar vocês daqui a pouco, não se preocupam. Vocês não esperavam que viriam para isso? Nos disseram que os bois foram mortos e o novo vinho está fluindo aqui, o novo vinho. Vocês estão dizendo que é melhor isso, porque isso é eterno, muito poderoso. Amém, amém. Permitam-me, porque eu não tenho oportunidade de conhecer, de encontrar vocês, então hoje é um dia muito importante. Eu posso ver os novos bispos aqui, bem-vindos ao Conselho. Bem-vindos ao Conselho Nacional. É aqui onde nós nos encontramos.
nós what the nos Lord has said. reunimos na tunashiriki kuhusiana e na kile ambacho Bwana compartilhamos amesema. o que o Senhor Hebrews disse. 11:35, if you don't mind. Kitabu cha Ibrania sura ya Hebreus 11:35, 11:35. 32 it says, tukianza na 32, Vamos começar no "And 32. what more Ele shall diz: I say? basi niseme nini E o zaidi? que mais I do direi? not have time to tell about Gideon, Sina wakati wa Eu kusema não habari tenho zake tempo para Gideoni, falar de Barak, Gideão, Baraka, Samson, Baraque, Samsoni, Jephthah, Sansão, Yefta, about Jefté, David, kuhusu Daudi, and Samuel, Davi Samueli, and the e prophets." Samuel And e this os past night is profetas. amazing when the Lord was speaking. I Nesta said, "This noite is another passada, o axis. Senhor I don't know impressionando if I can quando o share Senhor all of this estava with you." falando. Esse é um outro Okay. eixo. Não sei se eu posso compartilhar tudo isso com vocês. And also sit somewhere behind, hide yourself behind somewhere else there as you're sitting. This past night, usiku huu uliopita Nesta noite passada, Bwana alinena o Senhor and he was sharing falou with me how all his prophets e ele come estava from Israel. compartilhando comigo como todos os profetas dele vêm de Israel, por voz. Okay, the Lord was having a conversation about this war Ok, taking o Senhor place estava in tendo Moscow. I mean, uma in, conversa Russia sobre and esta Ukraine. guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A long conversation about that war. Uma longa conversa a respeito desta guerra. Então ele estava That his servants feliz have commanded that war. que os seus servos haviam comandado esta guerra. Eu sei, se alguém está ouvindo do lado de fora, diz: não, isso é muito cruel. Mas o Senhor mencionou muito claramente, antes de Jesus partir, se você olhar o foco e as predições que Jesus fez sobre a terra, é ainda pior. Eu não sei por que vocês ainda esperam que vai ficar melhor. Hapana, Bwana alisema mambo yataharibika. Antes de partir da terra, Jesus deu um monte a profecia de Mateus 24. E ali o Senhor não disse que algo ia ficar melhor ou bom nesta terra. O Senhor disse que as coisas iriam ficar piores. Então, ele estava falando a respeito disso. Então, depois disso, o Senhor estava feliz que finalmente esta profecia está se cumprindo. Então ele diz: todos os profetas dele vêm de Israel, inclusive estes dois, por vós. Aleluia. Mas de qualquer forma, então agora, olha isto. Ele está dizendo, novamente, Hebreus 11, nós vamos ler a partir do 32. Ele está dizendo que todos os servos deles, começando em Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça de Deus, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões e apagaram as chamas furiosas de fogo, apagaram a fúria das chamas do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos inimigos, ou seja, expulsaram e fizeram os inimigos fugir. Mulheres, pela ressurreição, receberam de volta os seus mortos, os seus mortos foram levantados da morte novamente, alguns foram torturados, recusando-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Então, já bem daqui, o Senhor apresenta um tremendo desafio para esta igreja, que são vocês. Porque ele está levantando o papel e a administração e a prática da igreja do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento.
E ele está dizendo que até mesmo sem ver o Messias, antes do Messias vir, porque pelo menos vocês podem ir a Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e você lê lá que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Para vocês, vocês podem ir a Romanos 8, 29 e 30, você vê que há uma glória prometida, de que vocês serão glorificados. Vocês podem ir a Israel e podem ver que o túmulo está vazio. Vocês podem olhar ao redor e vocês podem ver aleijados, que os aleijados estão andando. Vocês podem chegar e ver que a nuvem de Deus veio. Ele está dizendo que os santos do Antigo Testamento, estritamente baseado na promessa que ele deu através dos seus profetas e também através da sua palavra, então você descobre que eles se tornaram tão fiéis. Eles permaneceram firmes. E ele está dizendo aqui que eles foram torturados até o ponto em que alguns deles receberam alívio. Eles disseram, só renuncie Jesus e então nós vamos liberar vocês. Simplesmente rejeite a Jesus, renuncie a Jesus e então nós vamos fazer as coisas melhores para vocês. Esta foi a proposta. Se vocês renunciarem a Jesus, tudo vai ficar bem. Se você rejeitar Jesus, renunciar. Para eles, foi dito para eles renunciarem à sua fé. Então eles seriam libertados. Vocês não seriam lançados no fogo. Na cova dos leões, vocês não seriam lançados no fogo, nem na cova dos leões. E eles se recusaram a ser libertos. Então ele diz, ok, então tudo bem, pode me lançar lá dentro. Eles disseram para Nabucodonosor, Nabucodonosor, nós não precisamos te dar nenhuma razão, porque nós não vamos nos prostrar e adorar esta estátua. Neste assunto, pode nos lançar lá dentro da fornalha. E eles disseram, e o nosso Deus vai nos libertar. E mesmo se Ele não nos libertar, fique sabendo que há uma última ressurreição prometida, que há uma glorificação prometida. Então, estritamente baseado nesta promessa de uma ressurreição melhor, glorificação, ressurreição superior significa ressurreição para a eternidade. É isso que significa glorificação. Você volta a viver eternamente. Não morre mais. É isso que é a glorificação. Somente então você entra na eternidade. Então ele está dizendo que quando eles se lembraram da promessa da glória, eles realmente ficaram firmes. Eles preferiram ser mortos. E ele diz aqui, muito seriamente, eles foram lançados na cova dos leões, foram lançados no fogo, mas recusaram-se a renunciar à fé em Jeová. Versículo 36 ele diz, alguns enfrentaram zombarias e açoites. Ele diz zombarias, escárnios. E outros até mesmo foram acorrentados e colocados em prisões. Foram mortos, apedrejados, foram cerrados ao meio,
walipasuliwa vipande viwili, Eles foram asema, cerrados ao meio, ele diz. waliuawa kwa upanga, Eles foram mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de peles de ovelha e de cabras, eram necessitados, perseguidos, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Olha isso. Se você considerar como eles estavam cheios da fé, como a fé deles estava totalmente ancorada em Yahweh, totalmente ancoradas nele. Ele diz aqui, o mundo não era digno deles. Isso é impressionante. Eles eram um tesouro tão grande para o Senhor que o mundo não era digno deles. Eles vaguearam pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos no chão. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Entretanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha a razão pela qual o Senhor negou a eles. Eles morreram por isso, pela glória prometida. Mas o Senhor, Ele guardou isso. Então eles agora têm um corpo intermediário aguardando a glorificação, porque o Senhor tirou isso deles. O Senhor manteve longe deles esta promessa. Não deu para eles naquele tempo. Por quê? Significando, ele diz aqui no 39, todos eles receberam pela sua fé, eles receberam um corpo intermediário. Então, olha o versículo 30, eu vou repetir. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé, entretanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha isso, olha a razão. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Olha a razão pela qual eles não receberam a promessa imediatamente com uma fé tão impressionante. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. The Lord now brings you in. O Senhor agora traz vocês a bordo. E Ele dá a razão exata. Porque Ele não deu a promessa para eles imediatamente. Ele diz que Ele colocou vocês dentro da cena, dentro do cenário. Ele está dizendo, deixe-me terminar o versículo 40. No versículo 40 de Hebreus capítulo 11, ele diz o seguinte, ele diz, only together with us would they be made perfect. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que eles fossem aperfeiçoados somente conosco. Ah, isso é sério! Aleluia! Porque o Senhor está dizendo que Ele guardou eles para o último dia da glorificação. O dia quando finalmente vocês também serão glorificados, mas o desafio lá é o seguinte, que para eles, sem mesmo ver Cristo, sem ver o Cristo,
bila kuyaona majira ya sem kuja ver kwake. a dispensação da sua vinda. Eles conseguiram permanecer firmes na promessa da glorificação. Então a pergunta agora se torna: e quanto a vocês que viram tudo isso, já que o Messias já veio, os aleijados estão andando? Isso é maravilhoso, é porque ele veio. Em Mateus capítulo 13, abram comigo lá antes de eu resumir isto para vocês. Mateus 13, por favor. Mateus 13, do 21 ao 31. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 21. Ele diz: todavia, visto que eles não têm raiz em si mesmo, eles permanecem por pouco tempo. Eu agora estou lendo o desafio, eu estou lendo a respeito da igreja deste dia presente, certo? Eu estou lendo a respeito da igreja deste dia presente. Agora eu estou lendo o desafio. Então, novamente ele diz aqui, Mateus 13, versículo 21, Mateus 13, versículo 21, ele diz, ele diz, todavia, visto que eles não têm raiz em si mesmos, eles permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, eles logo abandonam. Então, este é o desafio que eu quero apresentar diante de vocês nesta manhã, nesta tarde, porque ele está dizendo que eles não vão durar, eles não duram muito. E primeiro ele está dizendo que eles não têm raiz. Isso é muito sério. Que o Senhor pode falar desta geração e desta igreja, esta geração de crentes, que eles não têm raiz profunda. Então, quando aparece qualquer pequeno problema, eles já desistem, eles já caem fora. Okay, pia umesema lakini umesema kitu kingine pale in another way. So I said when persecution comes. Então, quando a perseguição vem, eles saem fora. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que a salvação da graça que vocês receberam, o Evangelho de Jesus, é para vir e arar, e para arar e preparar esse chão muito bem, para arar e preparar o solo deste coração muito bem. Se tem uma pedra, você tem que tirar fora essa pedra, para que agora a salvação de Cristo pode crescer profundamente. Mas ele está dizendo da igreja deste dia presente, que assim que eles recebem o Evangelho, eles ficam tão felizes, saem correndo com ele. Eles estão correndo por aí, eles estão felizes. Mas eles não aprofundam, não vão fundo. Eles amam coisas. Eles amam tudo que é de graça. Wanapenda vitu vya bure. They love free things. Wanapenda vitu vya bure. Eles amam tudo que é de graça. Wanaambiwa ya kwamba neema ni Foi bure. dito a eles que a graça é de graça. Kunayo furaha A alegria indescritível de graça. As bênçãos de Jesus, quando você é nascido de novo, você recebe de graça.
Alafu anaambia kwamba Então kuingia é dito mbinguni para ni eles bure. que a entrada no céu é de graça. Karamu ya harusi ya mwana-kondoo A ceia das bodas do Cordeiro é de graça. Então eles amam tudo que é de graça. E é por isso que eles são carregados para longe pelo Evangelho da Prosperidade. Entretanto, o que o Senhor está dizendo aqui, usando os santos do Antigo Testamento, ni ya kwamba kuna é que há responsabilidade, ya kwamba injili que ya o Yesu Evangelho de Jesus inaleta wajibu traz responsabilidade para a igreja. ya kwamba Yesu Que quando Jesus morreu na cruz não foi uma brincadeira. na anasema E ele disse que quando o Evangelho vem até vocês, ele deve te convencer de pecado. Então você deve entender que você tem que ser separado do pecado. injili ya Yesu O Evangelho de Jesus inadai na kuamrisha exige utakatifu, santidade, inaamrisha uhaki, exige justiça, inaishi kuishi maisha exige que você kujitenga vive um kabisa. estilo de vida separado. Inaamrisha kwamba Exige que você seja separado da corrupção moral, kujitenga tokana na separação da apostasia. E é isso que a igreja desse dia presente não entendeu. Eles dizem que é de graça, está consumado. Entretanto, o Senhor está dizendo aqui que você precisa que o Evangelho entre profundamente na sua alma. ilhali Bwana anasema hapa ya kwamba unahitaji injili yako kuingia katika vilindi kabisa. Thank you so much for standing up, Michael. So he's saying so. Anasema Então hivyo, ele está dizendo isto. ya kwamba injili Sim, que o Evangelho, injili o inaleta Evangelho kujukumika traz kwa responsabilidade para a igreja. Uma coisa muito séria, um caso muito sério que o Senhor está falando aqui. Porque os santos do Antigo Testamento, eles eram perseguidos, torturados, e eles se recusaram a desistir. kabisa, waliumia kabisa, lakini wakakataa kukata kauli, kukata tamaa. Kwa nini? Because of the promise of Por glorification. quê? Sababu ya ahadi Por ya causa da kutukuzwa. promessa da glorificação. Na anasema kwamba mnayo E ele ahadi diz hiyo que hiyo. você tem a mesma promessa. Lakini sasa kwenu ninyi, Mas agora é para vocês. kwa sababu hakuna Porque mizizi, não há raiz. Because they have no roots. kwa sababu hawana Porque mizizi. eles não têm raízes. If somebody walks in here with a machine gun right now Kama mtu akiingia Se hapa alguém na bunduki entrar sasa aqui hivi, agora com uma metralhadora and say, do you believe in Jesus? e dizer, And I kill you, or you renounce Jesus now and I let you go? na asema ya kwamba je, Vocês unaamini renunciam Yesu? Jesus? Ama sasa hivi, se vocês continuarem a, se vocês continuarem crendo em Jesus, eu vou matar vocês, mas se vocês renunciarem a Jesus, eu vou deixar vocês viver. Are you born again? Yes. Do you want to continue born again? Se alguém entrar aqui com uma metralhadora e perguntar, vocês são nascidos de novo? Sim. Então, se vocês quiserem continuar sendo nascidos de novo e crendo em Jesus, eu mato vocês. Mas se vocês renunciarem a Jesus, então eu deixo vocês viver, eu vou libertar vocês. Bwana anasema hapa ya kwamba wale watu wa Ele está Mungu, dizendo, se alguém entrasse lá naquela hora com uma metralhadora e dissesse, vocês são todos cristãos? Sim. Se vocês renunciarem a Jesus, eu vou libertar vocês. Mas se vocês não renunciarem a Jesus, eu vou matar vocês. kwenye ufalme wa mbinguni, ufalme wa milele. So walisimama sana kwenye hilo promise ya Bwana, wakati Bwana mwenyewe sasa aliwaahidi ya kwamba hawa ni watu wake, na wakati itafika ambapo atawatukuza wakiingia kwenye ufalme wake wa mbinguni, Yerusalemu mpya, mbingu mpya, dunia mpya. So walisimama kabisa dhabiti. Hata ukisoma kwenye Então ele está Isaia dizendo que 66, nessa hora
Ukisoma mlango wa 17, Você tem que ter a convicção da vida eterna, da Nova Jerusalém. Se você não renunciar a Jesus, você vai herdar a vida eterna, você vai herdar o novo céu, a nova terra. Isaías 66, 17, Isaías 66, podemos ler juntos? Podemos ler juntos? Isaías 66. To translate for Swahili. So, Isaías 66. Leiam comigo Isaías 66. Ele diz o seguinte, no versículo 17, ele diz: Aqueles que se... Não, ele está procurando o versículo. É o versículo 20. Mstari wa 22 asema kwamba kama vile mbingu mpya na dunia mpya, eis que faço novos céus e nova terra que permanecerão diante de mim. É o 22. Assim como os novos céus e a nova terra que eu vou criar serão duradouros para mim, declara o Senhor. Assim também serão duradouros o seu nome e o nome dos seus descendentes. Então, wa Agano la Kale, watu wa Mungu ambao walikuwa pale katika hilo nyakati, walifahamu vyema sana ahadi zake Mwenyezi Mungu, vile aliwaahidi. So eu vou ler novamente. Os que falam inglês, aguardem só um momento. Então ele diz no 22, assim como os novos céus e a nova terra que eu vou criar serão duradouros diante de mim, assim também serão duradouros os descendentes de vocês e o nome de vocês. Vejam que promessa. Wakadhibitisha kwamba imeketi vyema vilivyo mioyoni mwao. Wakasimama kidete kabisa, hata wakati walikuwa wanateswa na mateso, hawakuyumbayumba hapa na pale, walisimama. Wengine walikubali kutupwa kwenye moto kama wale wana wa Israeli, Shadrach, Meshach na Abednego. Wengine walitupwa hata kwenye vyumba vya simba. Ele está dando o exemplo daqueles que, por causa desta promessa de Isaías 22 aqui, da glorificação, eles recusaram-se a negar Jesus, recusaram-se a negar o seu Deus. Eles preferiram morrer sabendo que eles não iriam morrer, eles iriam permanecer para sempre. Eu prefiro morrer para adorar a Jeová. Kwenye kitabu cha Waebrania 11 kuanzia mstari wa 32 hadi 40, tunaona vile wamesimama wakina Samsoni, wakina wengine pale, wakina Gideoni, wakitumiwa sana na Mwenyezi Mungu. Alafu sasa Bwana akaleta changamoto. Akasoma kwenye kitabu cha Mathayo 13:21, ambapo Biblia inatueleza ya kwamba kizazi hiki, hilo ndiye story ya kizazi hiki, ya kwamba kanisa la kisasa hawana mizizi. Tafsiri langu linasema hawana mizizi, si ati wana mizizi ndogo ndogo ambazo hazifiki chini, hapana. Langu linasema hawana mizizi. Maana yake baada ya kupokea Injili, unajua yule apandaye mbegu ni Yesu Kristo. Na mbegu apandaye ni nini? Ni neno la Bwana. Ni wokovu, neno la Bwana. So alienda akatupa tu, unaweza kusema a careless what? A careless sower. Akamwaga tu, zingine zikaenda kwa jiwe, zikaenda wapi. Lakini hilo pia lina ujumbe kwetu. Bwana anasema ya kwamba Injili inastahili kufikishwa hata kwenye Waislamu pale, kwenye nchi zao, kwa wabudi, kwa wanani. Hakuna kuchagua. Hakuchagua ya kwamba wacha niweke tu kwenye hili udongo ambalo ni safi, imewekwa mbolea. Hapana. Na sisi pia kuna agizo hapo, kuna instruction pale, ya kwamba sisi pia tuingie pale kwenye mashule tulete Injili. Tuingie
tuingie pale Kamiti, wapi, juvenile prisons, tulete injili. Tuingie pale kwenye mitaa, kwenye pale wanakunywa pombe, kwenye pale hawataki Yesu. Tufike pale, tuweke injili pale, huenda wakawa 1, 2, 3 ama wengi waokoke. Lakini lile changamoto Bwana ameleta ni hivi. Amesema kwamba wale vigogo wa agano la kale hawakuwa wameona Yesu. Yesu hakuwa amekuja. Iliahidiwa na Isaya na wengine wanabii waliandika pale, lakini alikuwa hajakuja. Lakini hijalishi hilo, walisimama kidete na imani kwa Jehova, kiwango ambapo sasa wakawawa, wengi wao wakawawa kwa ajili ya imani wao kwa Mungu wa Israeli. Kwa hivyo sasa Bwana analeta changamoto ya kwamba, na inakuwaje ya kwamba kizazi hiki ambalo limeona hata kuja kwake Mesia kukufa pale msalabani, na wameona ya kwamba ameokoa kanisa tayari, na wameona kwamba katika kitabu cha Ufunuo 1:5 anasema yeye ni mzaliwa wa kwanza kwa wale wote ambao watafufuliwa. Hiyo maana yake, hilo ni thibitisho ya kwamba hata nyinyi ukifariki saa hizi lazima atakufufua. Na kwa nini baada ya hizo ahadi zote, promises, Biblia hata usema ni ahadi isiyoeleweka, inexpressible promises za Mungu, za Bwana. Kwa nini baada ya kuona hata viwete wanatembea, ni thibitisho a Bíblia chama de promessas inexprimíveis do Senhor. Akaenda juu mbinguni, akawacha uwepo wake hapa, viwete wanatembea. Kwa nini baada ya haya yote hata kuona wingu la Bwana yenyewe, yeye mwenyewe akija kuwasihi ya kwamba mjitayarishe muingie kwenye ufalme wake? Kwa nini baada ya haya yote, kizazi hiki ambalo kimejua vyema Yesu amekuja akakufa msalabani akakomboa binadamu, bado wanayumba? Mateso yakija hawana mizizi, wanavuka, wanaanguka, wanamkana Yesu, wanamuacha, wanamtupilia mbali. Kwa kimombo inasema apostasy ni defection, ni kumtoroka Yesu. Aqueles, eles entram em apostasia, é uma deserção, eles fogem, eles abandonam Jesus. O Senhor está dizendo que há um grande desafio agora, um sério desafio para esta geração. Porque ele está dizendo que os santos do Antigo Testamento, eles permaneceram firmes, sem ver a vinda do Messias. Entretanto, para vocês viram a vinda do Messias, vocês viram a cruz, os aleijados estão andando pela pregação do Evangelho. Hapana kabisa, sio hivyo. Tofauti kabisa na uwezi. Unajua hapa Bwana ndiye anaongea hapa. Uwezi. So the Lord is saying, after seeing all this, então o Senhor está dizendo que depois de ver tudo isto, esta geração é tão rápida para abandonar Jesus quando a perseguição vem. E é aqui onde está o desafio. E é esse o desafio que eu quero trazer para vocês antes de começarmos esta massiva celebração. Ele disse, você tem que permanecer firme. Você tem que aprender a permanecer firme. Porque o Senhor prometeu o caminho manchado de sangue como o caminho para o cristão. O Senhor prometeu sofrimento. Se você ler o livro de 2 Coríntios 4, 16 e 17, eu vou terminar agora porque não quero pregar mais do que isso. 2 Coríntios 4... Okay. 2 Corinthians chapter 4, reading 16, 17, it says. 2 Coríntios 4, eu vou ler 16 e 17, ele diz. 2 Corinthians, sorry. 2 Coríntios, capítulo 4. We do not lose heart, for outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.
Anasema 16, kwa Por hiyo, isso, hatutaki não tamaa, desanimamos, ingawa utu wetu embora wa nje exteriormente unachaka, estejamos utu wetu wa sendo ndani unafanywa desgastados, upya siku kwa siku. interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Porque ele diz, for us an eternal glory. Kwa maana dhiki yetu porque a nyepesi nossa ile leve e kitambo momentânea inatutayarishia tribulação kwa ajili yetu está produzindo utukufu para wa nós milele. eterno peso de glória, Uzidiwa kwa mwingi kupita que kiasi. é além de toda Hivyo comparação. Bwana alipozungumza nami Então, kwa quando o sauti, Senhor falou comigo por I'll voz, deliver the promised glory. na kusema ya kwamba e ele nenda disse, uambie ya kwamba diga para nitaleta eles que eu vou ahadi ya cumprir e eu utukufu. vou dar a glória prometida. Vá dizer para eles Like mine, glorious bodies. Ya kwamba que katika naquele siku hiyo dia eles watakuwa terão na miili corpos kama como o meu, waumini za corpos utukufu. And now you gloriosos. understand. He laid before the church a treasure, an E agora vocês entendem, ele colocou diante da igreja um tesouro de valor inestimável, um tesouro, um tesouro que não tem como ser comprado. E o Senhor espera que este tesouro da promessa da glória, que Ele prometeu na Escritura e então por vós, através dos seus servos, este tesouro da glória deveria humilhar toda a vida, degradar toda a vida nesta terra. Todos podem focar em mim agora, enquanto eu termino agora, naquilo que eu... Veja isso agora. Desde que o homem caiu no jardim, então a morte entrou. A humanidade está batalhando e trabalhando tão seriamente. Foquem todos em mim, muito obrigado. Então, a humanidade realmente tem trabalhado duramente pela vida, com a vida. O trabalho para comer com o suor do seu rosto. E ele diz, enfermidade, doenças, pandemias, crises econômicas, dor, funerais. Há muitos governos globalmente que construíram muitos hospitais globalmente. Nesta batalha, em particular, esse duro trabalhar, tentando fazer a vida melhor para eles, tentando impedir o processo da morte, tentando impedir a morte, hospitais e muita pesquisa farmacêutica tentando descobrir novas drogas, novos medicamentos. Tudo isso como um processo de tentar impedir o sofrimento, impedir a morte, impedir a enfermidade, impedir a dor, na verdade, impedir a morte. Nestes dias vocês têm nutricionistas. E eles estão dizendo para vocês, façam exercício, toma muita água e coma frutas. E ele disse, se você fizer isso, você vai durar muito, você vai durar muito. Você vai durar muito. Quando você faz exercício e come frutas. E você tem que respirar um ar puro e beber água. Você vai durar muito. Você vai viver mais. E há os gyms, as pessoas estão tentando pegar, levantar peso, carregar peso, então fazer ginástica. Há pesquisa econômica
tentando descobrir quais que são os melhores modelos para crescimento econômico. Então, há tanta luta e tanto investimento hoje, desde a queda do homem, para tentar impedir o sofrimento humano e a morte. And yet death is still going on. Entretanto, a morte ainda está acontecendo. Entretanto, o Senhor aqui está dizendo que há um dia vindo. Aleluia! Há um dia vindo quando o rei vai chegar e ele vai levar o seu povo, e daquele dia em diante todo o resto não vai mais importar. Por quê? Aquilo que estava perturbando vocês, que estava te derrotando e você não conseguia cumprir, aquilo que era difícil, as enfermidades que estavam matando pessoas, a fome que estava destruindo vidas, o pecado que foi um peso tão grande. Ele está dizendo, os cânceres, diabetes, leucemia. Quando você vai lá e faz ginástica, mas ainda assim você morreu. Ele diz que há um dia vindo, quando o Messias virá e vai glorificar alguém, e todo o resto vai acabar. Aleluia! E todo o resto vai acabar. E ele diz em Apocalipse 21, aquele dia está vindo. E ele diz no versículo 3. Eu vou começar do versículo 1, porque eu quero dar contexto. Apocalipse 21, 1. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, a santa, que descia do céu, da parte do próprio Deus, significando preparada pelo próprio Senhor, desenhada e designada pelo próprio Senhor, preparada para o próprio Senhor, estabelecida pelo próprio Deus, e ela desceu pelo próprio Deus. Então, alguém que está aqui está aguardando isso. Ele disse, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo, veja, eis que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem mais analgésico, não mais médico, não mais hospital, não mais cirurgiões. Aleluia! Pois a ordem antiga das coisas já passou, e uma nova ordem chegou, que é a glorificação. Vocês entenderam? Então vamos focar na glorificação. Aqueles que estão sintonizados na rádio, se vocês quiserem receber o Senhor, porque nós vamos desconectar agora, então por favor fiquem sentados. Repita depois de mim, ele diz, e diga, poderoso Senhor Jesus,
Por favor, ajuda-me. Tafadhali nisaidie. And focus me on the eternal glory. E foca-me na glória eterna. Utukufu wa milele. I repent today. Eu me arrependo hoje. And turn away from all sin. E me aparto de todo pecado. And I receive you, my precious Lord Jesus. E eu te recebo, meu precioso Senhor Jesus. And I plead with you, my Lord, forgive my sins. E eu imploro a ti, meu Senhor, perdoe os meus pecados. Na nakusihi Bwana wangu, tafadhali unisamehe dhambi zangu. Eu te imploro, meu Senhor, perdoe os meus pecados. E estabeleça o Espírito Santo em meu coração. Order my steps. Guie os meus passos. Give me zero tolerance to sin. Dá-me zero tolerância ao pecado. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Today. Hoje, I'm born again. eu nasci de novo.